torcida vascaína. Hoje, quarta-feira, dia 4. Vamos falar de Vasco, falar de uma partida, da próxima partida do Vasco. Tem alguns assuntos importantes aí, Felipe Coutinho, Léo Jardim, renovação de contrato. Temos as datas aí dos jogos da Sul-Americana, né? E vamos falar um pouco de algumas coisas aí, dentre tudo que está acontecendo. Tem essa paralisação aí nesse calendário FIFA, seleção brasileira nos jogos aí das eliminatórias. E, como eu disse, né, o Vasco, o próximo jogo é dia 12 contra o São Paulo, tendo aí algumas questões ainda para serem resolvidas. Uma delas é o Coutinho, né? O Coutinho, que tem seu contrato de empréstimo terminando agora no final de junho. E aí me parece, dentro das notícias que a gente vê apurando, o Coutinho pretende uma rescisão amigável aí com o Aston Villa para permanecer no Vasco da Gama. O contrato do Coutinho vai até junho de 2026, contrato dele com o Aston Villa. Então, teria aí mais um ano ainda de contrato com a equipe. Então, me parece que os seus representantes estão tentando aí negociar uma rescisão amigável aí, para que ele possa fazer um novo contrato aqui no Vasco, permanecer no clube. O Fernando Diniz já sinalizou que gostaria muito do Felipe Coutinho ainda com o elenco. Então, é um jogador que pode aí a gente aguardar aí, quem sabe, boas notícias. A questão do Léo Jardim. Léo Jardim, o Vasco fez o quarto encaminhamento de uma renovação. Os primeiros três aí, desde dezembro de 2024, o Vasco vem tentando uma negociação com o Léo Jardim. O CEO da Vasco SAF, o Carlos Amodeu, diz que as conversas estão indo bem, pode sim ter um final feliz, mas essa última proposta que o Vasco fez ainda teve uma negativa de imediato, mas os representantes do goleiro fizeram uma contraproposta e aí está aguardando aí o Vasco da Gama, a diretoria, se manifestar a respeito dessa questão. Então, é um goleiro que vem crescendo, né, no Vasco, goleiro que não tinha tanta visibilidade assim no futebol brasileiro, e aqui no Vasco está mostrando o seu potencial e está conseguindo aí uma valorização muito grande, tendo em vista aí até o Vasco está querendo mantê-lo no clube, porque é um jogador que realmente vem ajudando esse elenco vascaíno. Tem propostas aí para o goleiro, a gente não tem assim base se existe a ideia do goleiro estar negociando com outro clube. A partir do final de junho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então o Vasco aí aguardando. O Vasco agora vai dar, né, a sua resposta pela nova contraproposta aí dos representantes do goleiro vascaíno. Então a gente vai aguardar esse imbróglio, tá? Como eu disse, desde dezembro de 2024. Vamos esperar que seja um bom final, mas que também o Vasco não seja muito onerado com o novo contrato salarial do goleiro vascaíno. Galera, a janela de contratações vai abrir agora, uma janela curta de contratações, e o Vasco já se manifestou em que essa primeira janela possivelmente não será feito nenhuma contratação. O planejamento do Vasco terminando agora esse próximo jogo contra o São Paulo no dia 12,
a equipe vai ter um período aí de descanso, tem uns 10 dias aí mais ou menos de descanso e voltam às atividades lá para o dia 21. E aí, nesse período aí, o Vasco vai começar a buscar novos reforços. Lembrando também que tem alguns jogadores negociando saídas. Um deles é o Jean Davi. O Vasco está tentando uma negociação com esse jogador. A gente não sabe como que está a cabeça do Diniz com relação a esse jogador, se ele fica, se ele sai. Tinha algumas negociações aí em clubes mexicanos interessados nele, mas vamos aguardar essa questão do Jean Davi, mas é um dos jogadores também aí de meio de janela que pode estar saindo. Então tem jogadores saindo e automaticamente o Vasco precisará trazer alguns jogadores, né? Sinalizações ainda não foram colocadas pela diretoria, mas já houve afirmações com relação ao Carlos Amodeu, CEO do Vasco, a respeito de contratações aí na próxima janela, que é a janela oficial, né? Essa janela curta foi aberta pela FIFA, porque teve esse Mundial da FIFA aí, então deu esse espaço para os clubes que vão para o Mundial garantirem aí mais alguns reforços para poderem estar ajudando aí as equipes nesse Mundial. E também já está praticamente na fase final aí da contratação do diretor de futebol, para poder também auxiliar aí e ter, quem sabe, aí, com a sua experiência, mapear o mercado de maneira mais contundente. Hoje o CEO, o Carlos Amodeu, está acumulando as funções de CEO da SAF e também de diretor de futebol. Mas acredito que não caberá a ele estar fazendo esse serviço, tanto é que a notícia que circula, que eu acabei de dizer, é que está em fase final aí da chegada de um novo diretor de futebol. Então, esperamos que até o dia 20, 21, antes de começar a busca de contratações, o novo diretor já esteja integrado aí a diretoria vascaína. Então, saiu as datas do primeiro e segundo jogo do Vasco na Sul-Americana, nessa repescagem aí. A gente vai pegar o nosso adversário, é o Independente Del Valle, do Equador. E o primeiro jogo será no dia 15/7, o jogo de ida lá no Equador, Vasco e Independente Del Valle. Essa partida, o primeiro jogo é fora, o segundo em casa, então o Vasco joga com o Independente no jogo de ida lá no Equador. E o jogo da volta será no dia 22/7, aqui em São Januário, no nosso Caldeirão, às 21 horas. Um jogo importante aí. Vamos ver o que o Vasco consegue nessas duas partidas. É uma equipe qualificada, difícil. Ficou em terceiro lugar do seu grupo, com 8 pontos, mesmo número de pontos que o segundo colocado. A equipe vai trazer dificuldades, isso é certo, mas vamos torcer para que o Vasco faça duas partidas boas, principalmente a de fora, né? Principalmente se não sofrer com um resultado negativo, podemos garantir a classificação aqui em São Januário com apoio da nossa torcida. Então, esse jogo aí será de muita importância para o torcedor vascaíno, caso o Vasco consiga um grande resultado fora. Então, isso será em julho, 15 e dia 22 de julho, só no mês que vem, que a gente vai estar aí próximo de estar conseguindo ver qual será aonde que o Vasco conseguirá chegar nessa Sul-Americana. Essa repescagem passando, a gente vai pegar outra equipe do Equador, aí a gente vai estabelecer ali qual grupo que nós já estamos e os jogos de ida e volta também serão marcados. Então é isso, galera. Vamos torcer para que as coisas surtam efeitos aí, funcionem. A questão do Coutinho é importante, do Léo Jardim também, né? Lembrando que a gente tem um goleiro, um ótimo goleiro, que é o Fusato também ali na reserva, caso a gente não consiga aí, a diretoria não consiga um acordo com o Léo Jardim.
O Fusato aí pode ser um grande substituto do Vasco. O Vasco não pode também estar muito refém de certos jogadores, altos salários, no momento de recuperação judicial, no momento que o Vasco precisa estar saneando aí, saída de jogadores como Capasso, Souza, agora anunciado o Paê também, então dando aquela enxugada na folha, dando aquela respirada nos altos salários e tentando aí colocar uma equipe competitiva para o decorrer do Campeonato Brasileiro e dessas Copas aí, tanto Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, que também já foi estabelecido o outro adversário, que é o CSA. Então é isso, acho que o Vasco vem caminhando, vem planejando e vem aí tentando de alguma maneira uma visão e um planejamento forte melhor para o segundo semestre aí do ano de 2025. Agradecer a galera que esteve com a gente aí. Fiz mais um vídeo hoje. Já tem um tempo que eu não faço vídeo, então eu gosto de falar de Vasco aqui, independente do canal ser pequeno, não ter muita visibilidade. É um canal que a gente não está preocupado com monetização, a gente só vem aqui para falar de Vasco mesmo, até porque não é monetizado o canal, um canal que já está há anos com a gente aí. A gente só fala de Vasco, a gente só troca uma ideia e eu gosto de falar de Vasco da Gama, independente do torcedor que tem o seu lado otimista e tem o seu torcedor com o lado pessimista, isso é normal, faz parte, né? A gente sofre tanto há mais de 20 anos aí com diretorias que não trataram bem o nosso clube, mas torcer para que o Pedrinho continue nessa pegada. Acredito muito nesse presidente e torcer para que ele consiga mudar esse panorama. E mesmo ele fazendo um bom trabalho, ele vai receber crítica, isso é normal, faz parte da democracia. E vamos torcer para que as coisas funcionem no segundo semestre e a gente respire novos ares. Beleza, galera? Se puder, aquela moral, sempre um pedido rápido, que é comum do YouTube, né? Aquele curtida, aquele compartilhamento para chegar mais vascaíno. E se inscreva quem não é inscrito. Um forte abraço a todos aí. Saudações.